Existe uma história muito interessante de como surgiu o primeiro imposto de renda e foi no Reino Unido. E isso aconteceu há muito tempo atrás, na época que tinha as guerras napoleônicas e o Reino Unido estava em guerra com a França, precisava se defender. E no momento de guerra, geralmente a gente tem muitos gastos. Imagina todo o aparato para poder manter soldados e todo o poder bélico. E muitas vezes a gente pode pensar, mas nessa época já não tinha imposto. Geralmente os impérios, eles tributavam sobre a importação e exportação. A gente estava na plenitude daqueles navios mercantes, então o pessoal já tributava direto nos portos, tanto na entrada quanto na saída. E não existia diretamente, então, um imposto sobre a renda. E por causa dessas guerras napoleônicas, os gastos aumentaram exageradamente. A gente poderia trazer para o mundo atual como se estivesse estourando o teto fiscal e o governo precisava mais de dinheiro. Nessa época ainda não existia Banco Central. Eu digo isso porque com a figura do Banco Central e a figura do dinheiro impresso em papel, a ação que é adotada atualmente é o governo, ele consegue imprimir mais dinheiro, mais papel, e assim ele consegue prolongar essa dívida. Mas não era esse caso. Então, nessa época não existia Banco Central, muito menos a situação do papel moeda como é atualmente. Então, qual que foi a ideia proposta para a população do Reino Unido? Foi colocado para se inserir um imposto sobre as grandes famílias que tinham maior poder aquisitivo, e esse imposto seria uma nova fonte de receita para se custear as despesas de guerra. E adivinha o que aconteceu mais à frente? O governo achou interessante essa forma de tributação e mesmo após a guerra já ter se encerrado, se continuou com o imposto e extrapolou para toda a população. Ou seja, não mais somente as famílias que tinham poder aquisitivo, mas todos os cidadãos precisariam pagar um imposto de renda. E essa história, por mais que possa ter algumas pequenas imprecisões históricas, eu não sou nenhum historiador, eu acho ela relevante porque ela se comunica muito bem com os nossos dias atuais. Porque não é muito incomum a gente escutar a intenção do governo de estourar o teto fiscal, precisar de novas receitas, e por mais que existe essa funcionalidade da impressão do papel, também não é tão incomum a gente escutar um novo imposto sobre uma determinada área, sobre o agro, ou até mesmo, como nessa história do Reino Unido, sobre a renda ou sobre o patrimônio de alguém que tem maior poder aquisitivo. E aqui eu não estou nem a favor nem contra a ter um novo imposto para pessoas que têm um maior patrimônio. Eu apenas gostaria de abrir os olhos para vocês, porque quando a gente pensa que esse imposto ou essa medida vai atingir apenas um outro grupo ou classe e não vai ter nenhum impacto para nós diretamente, é aí que a gente pode se enganar. Talvez num curto prazo realmente pode não ter impacto para nós, mas a partir do momento que o governo ele tem acesso a uma nova fonte de renda, tenha certeza que o próximo passo que ele vai fazer é extrapolar isso para mais grupos e ter mais renda. E eu vejo dois problemas aqui que a gente tem que refletir um pouco melhor. O primeiro deles é pensar que atingir um determinado grupo que nós não pertencemos não vai ter nenhuma consequência no longo prazo para a gente. Isso é uma visão muito imediatista. É importante ter um certo cuidado com isso. E o outro grande problema, e para mim o principal, é a gente não ser crítico com o governo, seja ele de direita ou esquerda, que acha normal estourar um teto fiscal. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Você que está assistindo esse vídeo, cada família tem a sua renda, que é o fruto do investimento ou do trabalho dessa família. Agora imagina que você pegue todo esse rendimento e gaste não só todo ele, mas faz mais dívidas do que aquilo que você ganha. No mundo dos investimentos, isso já é totalmente descabido. Se você faz isso, você vai consumir todo o seu patrimônio até chegar num momento que vai ficar insustentável. Então imagina isso quando a gente extrapola para um grupo maior que seria o governo ou um país inteiro. Quando a gente estoura um teto fiscal, significa exatamente isso. Olha, você ganha X e você conseguiu gastar X mais alguma coisa. É completamente desbalanceado. E seja no curto prazo ou longo prazo, estourar um teto fiscal é extremamente prejudicial. E aqui nesse vídeo eu nem vou abordar todas as formas que o governo consegue fazer, além da que eu já citei, de imprimir papel,
e o como que isso é prejudicial para a gente. Então eu queria deixar exatamente essa reflexão com vocês, essa história do Reino Unido, que ela é interessante e traz algumas reflexões para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você entendeu que ele agregou para você, não se esqueça de deixar aquele like e nos vemos numa próxima.